Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Análise Sindical de número 134. Hoje, dia 2 de março de 2022. Hoje, nós vamos estar debatendo diversos assuntos, né? O título do nosso programa: Acute os sindicatos devem se unir à Rússia contra o imperialismo, né? Nós vamos mostrar os atos que nós participamos no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. Para comentar esses assuntos e muito mais, está aqui o companheiro Ieri. Boa noite, Ieri. Boa noite, camaradas. É um prazer estar nessa rádio histórica, nesse meio de comunicação histórico. E hoje temos bastante notícias extremamente importantes para o cenário nacional e internacional. É isso aí, Ieri. Também vale lembrar que o companheiro Tiago, né, na próxima semana, provavelmente já estará junto com a gente, porque ele está em outras atividades do partido, né? Então, é isso aí. Então, a gente vai estar falando de diversos assuntos, né? Como eu falei, questão da Rússia, e queria começar nosso programa hoje falando sobre a nossa reunião sindical, né? A nossa reunião sindical, temos o coletivo sindical, que ocorre todo sábado, às 11 horas da manhã, né? Esse programa é produzido pelo coletivo sindical, a gente faz reunião. Se você tiver interesse de participar das reuniões, entre em contato com a gente produz o programa. Temos a revista, logo mais vamos fazer propaganda aqui da nossa revista, né? Estamos vendendo nossa revista, se você tiver interesse. Ainda tem revista, pode entrar em contato que a gente manda aí para você. E também chamar o pessoal para participar do nosso coletivo, pois o coletivo, né, como diz o nome, é uma construção, né, de todos. Então, nosso programa, nossos boletins, nossas revistas, é preciso sair a campo e montar uma alternativa para os trabalhadores, né? É preciso estar debatendo, todo programa a gente mostra aqui, né, o desmonte, né, da CLT, né, o desemprego, a inflação, a situação dos trabalhadores. Então, entre em contato com a gente e participe do coletivo sindical todos os sábados, 11 horas da manhã. E também queria lembrar aqui, se você não deu o seu superchat, seu super stick, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. E hoje, né, a gente bateu a marca de 100 mil inscritos, né? Então, mas mesmo assim, continue. Se você não é inscrito ainda, continue. E também torne-se membro. Queria que a produção colocasse aí a carta de membros. Tem o membro, o mais baratinho, né? Que é o membro bronze, que custa R$ 7,99, né? Você pode ser um membro bronze, né? Por R$ 7,99 ajudar. E também tem o membro platina, que é R$ 199,99, né? Então, aí, ó, bronze, porque às vezes eu esqueço, bronze, R$ 7,99, prata, R$ 19,99, ouro, R$ 49,99, e cada membro tem algumas suas vantagens, e no curso mesmo, no curso da História do Brasil, você ganha desconto, né? Você sendo membro, você ganha desconto na inscrição do curso. Então, membro ouro, R$ 49,99, platina, R$ 99,99 e rubi, R$ 199,99. Então, torne-se membro, né? Se você é um membro bronze, se quiser aumentar esse mês, né? Veio uma graninha a mais, pague, né? Mude o membro, também depois você pode voltar para outra categoria e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Então, lembrando, dê o seu joinha e ajude a gente a divulgar o nosso programa. É isso aí. Então, vamos começar o nosso programa com uma questão, né, que a gente sabe que a pandemia
trouxe um esgotamento, né, para os trabalhadores da saúde, o trabalhador da saúde, né, como o trabalhador da educação e outros trabalhadores. Não tem, né, materiais, trabalham demais, né, tem que trabalhar 2, 3 turnos, e a pandemia agravou esse esgotamento. E eu vou pedir para o companheiro Eri comentar essa matéria aí com a gente. Camaradas, a pandemia ela veio para acabar com a saúde mental dos servidores em saúde, dos trabalhadores em saúde, muito por conta também da falta de EPIs, né? Os EPIs não estão sendo distribuídos nas unidades de trabalho e, consequentemente, também muitos deles se sentem inseguros por conta dessa falta de cumprimento da própria empregadora, né, dos servidores em saúde, de não garantir a segurança e a qualidade de vida dentro do ambiente laboral. Numa publicação inédita, um estudo inédito que foi feito agora, recentemente, no qual foi exigido durante esse período pandêmico uma maior quantidade de um contingente de pessoas a assumirem postos na área de saúde, foi evidenciado um preconceito enorme na formação desses profissionais, muito advindo também da casta de médico, né, que é uma casta tradicionalmente burguesa. Basta olhar, por exemplo, a foto de formandos, né, todos brancos e de famílias nobres. Basicamente, esse estudo inédito vem relatando que 72,5% dos técnicos e auxiliares são mulheres, 59% são pretos ou pardos, 32,9% têm até 35 anos, 50,3% desses entrevistados da área de saúde têm até 50 anos, 70% alegaram falta de apoio institucional, 35,5% sofreram violência ou discriminação durante a pandemia, 23,9% deles se sentem não protegidos, 85%, mais de 85% desses trabalhadores fizeram jornadas superiores a 60 horas semanais, muito por conta também da desigualdade salarial desses profissionais de saúde, que hoje recebem em torno de 1 a 2 salários mínimos e tem que fazer jornadas duplas, triplas e quádruplas para suprir uma necessidade alimentar, inclusive, dentro das suas próprias residências. Basicamente, a maior parte dessas pessoas que estão se formando agora, elas vêm de regiões periféricas, onde a pouca infraestrutura local não garante acesso adequado aos ambientes laborais. 23,1% tem medo de se contaminar, 53,3% não se sentem protegidos em relação ao Covid. E 22,4% denunciam faltas de EPIs. Basicamente, o que impede a contaminação, o bloqueio inicial do vírus, é justamente a máscara e o trato inicial em relação aos equipamentos de proteção individual. A máscara é um equipamento de proteção individual e precisa ser tratado com seriedade, porque não só a vacina vai reduzir o dano em relação à eventual contaminação, mas sim o uso adequado de EPIs. Basicamente, essas pessoas elas estão relatando a falta de dignidade humana que esse governo ele vem praticando, entendeu? Ele não se importa, por exemplo, com a qualidade de vida dos trabalhadores. Ele quer saber, por exemplo, em manter o serviço fazendo o lobby que ele quer fazer diante da propaganda que ele quer dentro do governo. Maior parte desses trabalhadores dormem mal, o salário é pequeno, são ambientes insalubres, com goteira, com falta de álcool para higienização, falta de clorexidina, que é uma substância que basicamente desinfeta os hospitais, né? Então, hoje em dia, o cenário hospitalar é um cenário caótico, é basicamente um necrotério ambulante, né? Onde as pessoas, basicamente em unidade de saúde, vivem à mercê, por exemplo, dessa sacanagem que o governo vem fazendo com os trabalhadores. E nesse sentido, eu venho aqui só solicitar, né, para que as pessoas elas se mobilizem com seus sindicatos. Todos os trabalhadores venham a se mobilizar e fazer com que a classe ela não seja vitimizada individualmente por cada um que está sofrendo em seu ambiente de trabalho, mas que se unam entre sindicatos e a Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, para que a gente possa mobilizar
atos nacionais, regionais, que venham a trazer a público à tona esse desrespeito com os trabalhadores. Finalizando aqui a matéria, eu gostaria só de falar sobre um boletim educacional que um camarada aqui de Brasília, professor da educação, Gustavo Paiva, ele participa um boletim da Esquerda Autônoma. Gostaria que a produção colocasse ele aí na telinha. E, basicamente, esse boletim ele vem fazer, desde 2020, de 2021, ele vem fazer um relato geral sobre a esquerda, né? Como que a esquerda vem falhando com os princípios em relação ao povo, principalmente o PT, que falhou em fazer uma mídia que desse consciência de classe aos trabalhadores e, de forma geral, vem também trazer um cenário de educação que, desde a PEC 95, que decretou o fim da qualidade dos serviços públicos, ela vem trazendo mais ainda uma precarização do ambiente educacional. Então, esse boletim é um boletim que é feito por pessoas que muitas vezes não têm uma vinculação partidária, mas estão vinculados sindicalmente. Então, é fundamental que todos os trabalhadores estejam alinhados ao sindicato, porque é justamente a nossa união e a organização da nossa classe trabalhadora que faz com que as nossas exigências e o programa de transição seja feito de forma efetiva, ele conquiste êxito. Então, no final do boletim aí tem a questão dos avanços das perdas salariais, né, que a categoria de professores ela está totalmente defasada, a perda real de salário chega a mais de 40%, e o cenário pós-PEC 95 é de trazer para esses próximos formandos, né, a próxima leva de estudantes e ingressos na rede pública de ensino, uma realidade mais dramática do que aquilo prevista, né? Indivíduos que não tiveram acesso à educação de qualidade e que têm sido ainda mais reduzidos os gastos na educação, formando cidadãos não capacitados para exercer sua cidadania, porque a educação, a falta de educação, ela é um projeto do governo, né? Eles tentam trazer mais ainda desmérito para todos os trabalhadores por conta dessas políticas que precarizam todo o ensino público. Basicamente é isso, e agradeço a todos os trabalhadores aí da esquerda autônoma. É isso aí, companheiro. Então, né, é preciso se organizar e sair a campo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O pessoal está mandando boa noite. Mande seu boa noite e também mande seu superchat, seu super stick e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar a serviço do trabalhador. 100 mil inscritos, né? Hoje teve a marca de 100 mil inscritos. E lembrando, né, o tema do nosso programa, CUT e o sindicato devem se unir à Rússia contra o imperialismo, né? A gente não pode ficar do lado do imperialismo e nessa história aí nem nada, né? É preciso estar do lado da Rússia, né? Não do imperialismo. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Vou falar sobre a questão da Petrobras e a questão dos fertilizantes, né? A Fafem, que a gente noticiou aqui bastante, foi fechada, né? Além da Fafem, foi fechada outras fábricas, fechou uma unidade, né? E vendeu mais 3 fábricas de fertilizante. O que isso gerou, né? Aqui existe a questão, no Brasil, a questão do agronegócio, onde há uma produção muito grande de grãos, então precisa se usar muitos fertilizantes. Só que no momento, né, o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, né, e o segundo maior exportador. Então eles precisam comprar 85%, né, uma absurda, de fora, né? E um dos principais países, né, é da Rússia. Mas é um absurdo ter fechado a Fafem e fechado essas empresas da Petrobras, porque ficar comprando de fora, a gente sabe que
aumenta muito a questão, né, da produção dos próprios grãos. Então, é preciso, né, reabrir a Fafem, é preciso, né, que essas empresas voltem a funcionar, porque é necessário que o país tenha, né, produza mais do que compre, né? Compra 85% é muita coisa. E também, né, e é preciso, né, independente de qualquer coisa, ficar do lado da Rússia contra o imperialismo, né? O Brasil tem que ficar do lado da Rússia contra o imperialismo. Então, essa é a questão. E olha lá, tivemos aqui, ó, um super chat, né, do companheiro Sou Eu. Muito obrigado, companheiro. E aí, agora eu vou aproveitar e dar o boa noite aqui para o pessoal. Carlos Fragata, boa noite. Estefânia Robustelli, né, companheira. Cleudimar, desculpa. Boa noite. Sou Eu também, boa noite, né, que mandou o seu superchat. Agora mandou também seu super stick LC29, boa noite. Williams Reis, boa noite. Companheira lá, Angelina Dias também. Fora Imperialismo Ladrão do Mundo, boa noite. Val Alves também, boa noite. Então, todos aqui felicitando a gente pelos 100 mil inscritos, né? Então, se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é membro, torne-se membro e ajude a gente a divulgar essa plataforma que é do trabalhador, né? Uma plataforma que não tem rabo preso com ninguém. Falamos aqui o que a gente defende e é isso aí. Então, vamos dar sequência aqui. Vou passar para o companheiro Ieri, que vai falar sobre a questão dos atos, né? Falando de Rússia, né? Nós fizemos atos em alguns lugares em apoio à Rússia, né? Contra o imperialismo, porque o imperialismo faz isso lá na Rússia, faz no Brasil, faz em qualquer lugar. E também, né? Ele vai falar também sobre a questão dos nazistas queimando sindicatos, né? Vai lá, Ieri. Não é à toa, né, que estamos sendo atacados desde sempre, né, desde o momento pós-guerra, em 1945. A concretização dos nazistas do mundo inteiro, ela vem sendo apoiada pelo Império. O Império, ele não tem por motivo algum assumir o financiamento oficial desses grupos armados. No entanto, ele o financia de forma escusa, por debaixo dos panos. Então, desde sempre, os nazistas eles já estão infiltrados no mundo inteiro. Eles têm células nazistas em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, tanto em motoclube quanto em entidades autônomas. O movimento underground, o movimento punk, o movimento de rua, ele já vive e convive com isso diariamente. São nazistas que montam bares e etc. Todos eles apoiam a Ucrânia nazista de Zelensky. O Zelensky, hoje em dia, ele é um palhaço, um fantoche do imperialismo, sempre foi, na verdade, mas hoje ele promove a política pública do Estado. Ele promove, por exemplo, hoje, a formação nazista de crianças nas escolas, no qual elas aprendem a fazer o símbolo do Heil Hitler e etc. No movimento, hoje em defesa de pró-Rússia, é um movimento contra o imperialismo, fundamentalmente. Muita gente fala que é um movimento que é a favor da guerra, mas a guerra existe. Agora, a questão principal é saber de qual lado você está, porque a esquerda sempre esteve tradicionalmente contra o imperialismo. Então, o imperialismo, ele financia as guerras do mundo inteiro, e são guerras sangrentas, veladas, no qual a mídia burguesa orquestrada pelo imperialismo não fala, mas nós falamos porque nós somos uma mídia sem rabo preso com o imperialismo, somos financiados por você, que com dinheiro suado banca a nossa mídia, banca a nossa TV, rádio, jornal e entre outros meios de comunicação que estão vinculados diretamente à necessidade do povo e às denúncias que nós temos por natureza que fazer, porque somos proletários por natureza.
Então, esse aí são um pouco das imagens do ato. Eu estive presente no ato de Brasília, a contragosto de alguns membros das próprias embaixadas, né, com as famosas placas azuis, passavam debochando e etc., apoiando claramente um governo de nazistas, mas como nós não somos nazistas, nós somos comunistas e somos anti-império, nós estávamos lá fazendo frente contra todos esses safados, esses babacas que querem trazer um pouco dessa cultura de ódio, de fascistas dentro do nosso país, e que já está instalado aqui já há algum tempo, mas a gente precisa denunciá-los a todo momento, e toda manifestação é bem-vinda. Agradeço aos camaradas que tiveram lá e fizeram um grande jus ao internacionalismo militante, no qual, numa empreitada onde a Rússia se lança contra o imperialismo, a resposta mundial se vem a favor dela, porque é contra o imperialismo toda essa ação, essa organização proletária, ela é extremamente válida, tanto na forma de sindicatos ou como o próprio partido vem fazendo em termos de orientação e organização. Eu gostaria que a produção mostrasse aí o ataque dos nazistas aos sindicatos. E essa galera aí que atacou os sindicatos também já vem atacando os sindicatos no mundo inteiro. O sindicato é a fonte de ataque dos nazistas, né? Então, na Ucrânia mesmo, o sindicato de trabalhadores na Ucrânia foi atacado pelo Batalhão Azov, no qual tiveram várias mortes. Vou mostrar um vídeo aqui, a produção vai botar um vídeo aqui agora que mostra um pouco desse relato. E basicamente é isso, né? O caráter de classe do fascismo é botar abaixo todo o proletário. O proletário que está abaixo do fascismo é aquele que ele vai pisar até esgotar a sua vida. Então, não creia no fascismo. O fascismo ele tem a conversa mole, falar que são conservadores, nacionalistas. No final das contas, eles têm um rabo preso com o imperialismo. Eles vão vender a sua alma em prol, por exemplo, do lucro máximo das empresas, que eles não conseguem conter, não conseguem controlar, porque eles estão vendidos. Eles estão, no fundo, tentando trazer para nós miséria e fome. É isso que o fascismo faz, é isso que os conservadores de direita fazem. É importantíssimo denunciar esses safados. A direita, de forma geral, os liberalistas, os liberais, os neoliberais, a direita conservadora, enfim, o nome direita ligado a qualquer princípio de liberdade é fascismo. Então, é importantíssimo denunciar esses safados, porque, na prática, eles nos destroem de cima e embaixo. Basicamente, a estrutura do fascismo é essa. A Ucrânia, ela já há algum tempo vem praticando esses ataques aos sindicatos, e eu vou mostrar agora um vídeo agora dos ataques nazistas ao sindicato. Одесса, Украина! Одесса, Украина! Вот так, а вот тут вот вам и Ромео и Джульетта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять трупов на верхнем этаже. 9 трупов на верхнем этаже. Esses caras que fizeram esse ataque terrorista aos sindicatos, eles têm que ser caçados, porque não passam de nazistas, são safados, eles queimaram vivo mais de 42 manifestantes. E nessa ação,
é absurdo todo esse avanço nazista. Isso é em 2014. E desde então, toda essa revolta contra os comunistas, contra a liberdade do proletariado, ela tem sido caçada na sua estrutura política, que o Estado tem financiado, inclusive, o crescimento do Batalhão Azov desde então. Então, várias ações vêm sendo feitas no sentido de acabar com a esquerda na Ucrânia. A Ucrânia hoje ela é fascista em toda a sua estrutura, inclusive mudou-se a bandeira, né? A bandeira agora do presidente Zelensky é a bandeira do Batalhão Azov, é uma bandeira nazista. Eles estão lá para acabar com a esquerda, então eles são, sim, a ponta da lança que merece ser dizimada pela Rússia, porque eles são os nossos inimigos naturais. Eles já nos atacam já há algum tempo, desde 2014, e até hoje seguem impune, porque eles têm como principal ferramenta de impunidade o próprio governo do Zelensky e entidades do próprio governo mesmo, judiciais e etc. Todos eles defendem o nazismo ucraniano, que tem atacado o povo o tempo inteiro. Então, a guerra sempre existiu. A questão principal é saber de qual lado você está. Estamos contra o Império. É isso aí, companheiro, né? Então, como diz o título do nosso programa, né? CUT sindicatos se unir contra o imperialismo, né? Se unir com a Rússia contra o imperialismo. A gente vê, né, como o nazismo, né, trata, né, os sindicatos. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. No final, nós vamos passar o vídeo, né, que mostra os atos, né, do final, os atos que tiveram em São Paulo e também a fala do companheiro Antônio Carlos Silva. É isso aí. Agora eu vou falar sobre a questão, né, da greve dos entregadores, né? Os entregadores, a gente sabe que não tem direito algum, né? São tidos como autônomos, empreendedores e outras coisas do tipo. Então, os trabalhadores estão à mercê, né? Por isso que é preciso, né, uma organização e uma grande mobilização dos entregadores. Então, o pessoal usa essas frases bonitas, né, que são empresários, tal, mas são trabalhadores super explorados, né, não tem direito a 13º, férias, né, nem a seguro-desemprego, porque eles não são desempregados, né, quando ficam doentes alguma coisa, é como se eles não fossem desempregados, porque cai nessa categoria de autônomos. Então, é preciso se organizar e foi marcado, né, para uma grande mobilização, né, em diversos estados, né, diversas regiões, para reivindicar, né, todos esses, né, o que existe na CLT, né, 13º, férias, descanso remunerado, né, horas de trabalho, né, 44 horas, não como eles trabalham, né, 15, 20 horas por dia, e também contra a questão de uma corrida ser entregar 2, 3 itens, né, porque aí acaba ele ganhando por uma entrega só, né, então é um absurdo. Então é preciso se organizar, é preciso que a CUT encampe essa luta dos entregadores, né? Os aplicativos agora, é o futuro, né? Tudo é aplicativo, então é preciso regulamentar essa profissão, né? Dos entregadores, e eles terem todos os direitos, como todos os trabalhadores, né? É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Eu vou passar para o companheiro Ieri, que vai falar sobre a questão, né? Voltou, né, à baila a questão da privatização dos Correios, né? Começando em março, então já começa, né, alguma articulação em relação à privatização dos Correios. Qual a situação, Ieri?
A direita golpista e todas as suas ramificações ideológicas, tanto da extrema-direita, liberais, neoliberais, eles continuam o desmonte do Brasil, né? Os Correios, mesmo sem a aprovação do Senado, continua sendo fatiado pelo governo e que prevê a privatização ainda esse ano. A consulta pública do dia 25 de fevereiro já foi postada, né? E agora, desde então, após essa consulta pública, que vai se estender até março, onde haverá uma audiência pública, no dia 24 de março, fica atento a essas datas. No dia 25 de fevereiro, eles colocaram uma consulta pública em relação ao tema da privatização dos Correios. E agora, dia 24 de março, eles querem, numa audiência pública, tratar sobre a venda dos Correios, como se isso fosse algo onde você discute com uma consulta não popular. Ela não vai ter o quórum ideal da consulta pública, e a audiência pública ela vai vir no sentido de fechar o caixão com o último prego que falta. Para você privatizar uma empresa, você primeiro tem que passar por um protocolo no qual o Diário da União ele vai estabelecer alguns procedimentos para que você estabeleça a compra de uma estatal, e vai passar por uma análise do Tribunal de Contas. Mas nós já sabemos, historicamente, que essa análise do Tribunal de Contas, ela não dita a realidade. Ela, de fato, ela está ali só como um penduricalho, um subterfúgio do sistema para colocar, por exemplo, um valor, que é um valor simbólico. Esse valor não reflete, por exemplo, os passivos e os lucros que essa empresa tem. Estão tentando fazer a venda no valor de R$1 bilhão dos Correios, sendo que o lucro dos Correios ele supera os 3 bilhões de reais. O lucro, ou seja, os Correios é muito mais que lucrativo, é um serviço essencial para o governo, é um serviço essencial para a população brasileira, no qual eles querem dar de mão beijada para o imperialismo, eles querem dar de mão beijada para as aves de rapina que tentam sabotar o Brasil e desmontar eles da maneira como eles querem e da forma como eles querem. Eles não querem vender no preço justo, eles querem dar a carta que eles quiserem. E para isso, eles vêm sabotando os Correios já há algum tempo, para que essas empresas tenham o lucro máximo. Ou seja, os trabalhadores em seu plano de saúde, os trabalhadores em seu salário base têm sido sabotados, tendo redução anuais em relação aos seus vencimentos, tanto em auxílio transporte, auxílio alimentação, perseguições dentro do trabalho. Hoje a categoria dos Correios ela se encontra totalmente desarticulada pelo sistema que quer vender ela e botar uma centena de pessoas nas ruas, né? Milhares de pessoas nas ruas em prol de uma suposta limpa meritocrática do sistema capitalista, um bando de safados. Na verdade, o que eu gostaria muito de ressaltar aqui é que a categoria ela tem que estar unida. E a união dela é fundamental para que isso seja retrocedido. É importantíssimo que haja um congresso nacional da categoria e que haja unidade fundamental entre os sindicatos para que a luta ela seja unificada. A luta é contra esse desmonte do Brasil. Eles estão querendo vender o Brasil e estão fatiando aí para quem paga menos, né? Porque nem um valor justo eles estão colocando. Na verdade, essa venda é para essas pessoas que o governo de Jair Messias Bolsonaro, esse ladrão que está no governo, essa pessoa indigna que está no governo, colocando ministros que, inclusive, dentro do governo, tem fazido a venda nos corredores do Senado das estatais. O ministro das Telecomunicações, ele já vem fazendo um batidão aí nos corredores do Senado, assediando os senadores, como se fosse difícil, né? Mas assediando os senadores pelos corredores para que eles aprovem a PL 591, que privatiza os Correios. Então, para você fazer a privatização dos Correios, você precisa de uma cartada no Diário Oficial da União, uma análise fajuta do Tribunal de Contas e uma aprovação no Senado, que já está
basicamente aprovada, porque a maior parte dessa galera lá é de direita. Então, para quem achava que os Correios não vai ser privatizado esse ano por conta do ano eleitoral, fique de olho e não se engane, porque ele está prestes a privatizar, ele já está faltando o último prego. Agora é dia 24 de março, todo mundo fique atento, porque essa audiência pública ela vai vir para dar a última martelada e vai, de fato, acabar com os Correios. Gente, fiquem alertas e bota esses fascistas para correr, é fundamental a organização da classe trabalhadora. É isso aí, companheiro. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, agradecer aqui a audiência, que está muito boa, né? Agradecer a todos aqui que mandaram o seu boa noite. E lembrando, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, mande seu super chat, seu super sticker e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador, né? Então, boa noite aqui, eu já falei boa noite para alguns. Val Alves, boa noite. Kenny, boa noite. Eles estão aqui comentando bastante coisa sobre a questão do Biden, da OTAN. Nilza Ramos, companheira lá de Litoral Paranaense, boa noite. Nagato Uzumaki, boa noite. Então, boa noite, Renata Diniz, Lula 13, presidente neles, também saudando a questão dos 100 mil inscritos. Genivaldo, boa noite. Maurício Remígio, boa noite. Então, boa noite a todos. Desculpe se eu pulei alguém. Aí, se você não é membro, torne-se membro e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Então, vamos lá. Agora eu vou falar sobre a questão do lucro da Caixa Econômica, né? Lucro da Caixa revela a política de privatização, né? O banco que é totalmente estatal, né? Como os Correios também, né? Está na mira da privatização, né? Então, eles já começam a desenhar um banco que só quer o lucro, né? Então, essa é a situação. Mais de 40% do lucro da Caixa Econômica em 2021 foi resultado das vendas das ações da subsidiária da empresa, né? Então, essa é a situação, né? Então, nessa quinta-feira, a Caixa Econômica Federal divulgou seu balanço anual de 2021, obtendo um crescimento do seu lucro líquido de 31,1% na comparação de 2022, né? Chegando à cifra de 17,3 bilhões. Somente no quarto trimestre, né? O lucro foi de 3,2 bilhões, né? 0,3% superior ao trimestre anterior, né? Então, é preciso se organizar, é preciso lutar contra a privatização, contra essa agenda neoliberal, né, que os golpistas, né, de 2016, que derrubaram a Dilma, querem implementar a qualquer custo. Então, é preciso, né, como eu acho que o título do nosso programa hoje fala muito bem, né? CUT e os sindicatos devem se unir à Rússia contra o imperialismo, né? Então, a agenda neoliberal é a agenda do imperialismo, querem massacrar o trabalhador, quer tornar o Brasil, a Rússia e outros países lugar de terra arrasada, né? Chegar lá e levar todas as suas riquezas. Logo mais a gente vai fazer aqui, coloca aí o companheiro, ele já está mostrando a nossa revista, né? A nossa revista Análise Sindical. Logo mais nós vamos mostrar aqui, né, nossa promoção. Ainda temos revista, né? Então você pode pedir que a gente manda aí para você, né? Logo mais vamos fazer o nosso merchan da nossa revista. Queria passar para o companheiro Ieri, né, para falar sobre a questão da inflação, né? A inflação que tem assolado a vida do trabalhador,
que está sem aumento salarial e as coisas no mercado, né? O combustível e tudo mais tem aumentado muito na farmácia e outros lugares, né? Onde compramos as coisas. Vai lá, Ieri. É uma grande pena. Tudo isso está acontecendo no Brasil. Eu falo pena no sentido de que, cara, tem retorno? Tem sim. Tudo está pior do que aquilo que as pessoas um dia poderiam prever, mas nós nunca nos enganamos. Nós sabíamos, desde então, que o governo de direita e o aprofundamento da crise pós-golpe, ele iria trazer mais ainda uma realidade dura para o trabalhador e para as famílias brasileiras. E eu falo isso em relação à inflação. Esses economistas, que a maior parte dele trabalha no Banco Central, são servidores do Banco Central, servidores do alto escalão do Banco Central, a maior parte dos economistas que fazem notas técnicas, né? Aquelas notas técnicas que eles lançam no mercado, do aumento da cenoura, do aumento não sei o que lá e tal, pá. Eles não têm a menor noção do que significa, por exemplo, você ter que contar moeda para comprar uma caixa de uva, para você colocar a gasolina para ir para o trabalho, porque eles não sofrem com essa falta de subsistência salarial. Apesar de serem trabalhadores, apesar de estarem a serviço da grande burguesia, da burguesada toda, eles são do alto escalão e não sofrem com a falta de salário mensal para cobrir suas despesas e não sentem no bolso a inflação que está a galope. Os economistas do Banco Central e os economistas de esquina, aí, como os economistas da Folha e a mídia burguesa, eles previam aumentos grandes em relação à inflação até o começo desse trimestre. Mas desde então, tudo isso é furada, são cálculos fajutos de uma economia que tenta tapar buraco ali nesse rombo que o capitalismo ele vem trazendo para o mundo todo. É uma crise global. Então, essa crise global ela está sendo sentida de forma muito dura no Brasil por conta da política do governo de caçar os nossos direitos, principalmente com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e entre outras reformas que vieram para destruir o orçamento brasileiro. E isso a gente sente agora no bolso. A inflação está cada vez pior. A gasolina está quase chegando a 2 dígitos. O alimento, carne, entre outros itens da nossa cesta básica, são itens que estão com progressivo aumento. E o Bolsonaro, um safado, ele que vendeu a usina de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, ao FN3, a FEMEN, com a própria companheira Lilian disse, vendeu as produtoras de fertilizantes brasileiros, que poderia estar trazendo ainda mais fertilizantes baratos para o Brasil, para que a gente pudesse produzir o nosso alimento barato, como a gente sempre produziu, não vinculado aos grandes produtores, porque eles não produzem para nós, não produzem para o comércio interno, eles só produzem para venda comercial, para commodities, para serem avaliados aí nos mercados de valores, etc. A maior parte desses fertilizantes que iam para os pequenos produtores não vão mais ser produzidos no Brasil, porque o safado do Bolsonaro e sua trupe de bandidos e liberais, eles todos eles estão envolvidos com a o roubo da usina de fertilizantes nitrogenados da Petrobras e a FEMEN. Todos eles influenciam diretamente nesse aumento de preço. Agora ele vai para a Rússia tentar um acordo numa guerra que está acontecendo contra o imperialismo, não sabe onde fica, porque de fato ele sempre teve o rabo preso com os Estados Unidos, sempre quis vender a Amazônia, sempre quis vender tudo no Brasil para os Estados Unidos, mas agora não sabe onde bota o rabo dele, porque agora ele está acuado porque o maior produtor de fertilizante é a Rússia e vende barato. E agora ele não sabe o que fazer, porque os fertilizantes que vêm da Rússia vão suprir a falta de gestão dele no governo, que não tem gestão alguma, né? É uma pena mesmo isso tudo que está acontecendo. Os compradores, de forma geral, eles vão ficar agora à mercê de uma logística de transporte que ainda está mais cara, que vai depender agora do aumento do dólar, né? Eles querem colocar tudo agora na dependência do dólar
e cada vez a nossa situação tende a piorar. A nossa notícia aqui ela não vem para alentar o trabalhador, mas vem para dar mais consciência de classe e saber que esses não são amigos do povo. É isso aí, companheiro. Então, né, essa é a situação dos trabalhadores. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora eu vou falar da nossa revista, né? A produção, se puder colocar a nossa revista, né? Se o Ieri também quiser mostrar, que ele estava mostrando naquela hora. Então, a nossa revista, mais para cá, Ieri, análise sindical, isso, tá de ponta cabeça. Análise sindical, né? Nossa revista, que é feita pelo coletivo sindical, né? A gente ainda está com a promoção, né? Se você comprar 3 exemplares, você não paga o frete. Ainda temos revista, entre em contato com a gente, né? A gente fala de diversos assuntos, por uma nova direção. É preciso superar, né, as direções sindicais, é preciso ir além. Então, vamos lá, peça sua revista e venha também participar do nosso coletivo e fazer e construir uma nova alternativa para os trabalhadores, né? Pela redução da jornada de trabalho, né? Pela organização dos trabalhadores. Então, venha lutar com a gente. Então, se você adquirir 3 revistas, cada revista custa R$20. Então, se você adquirir 3, a gente manda frete grátis para você. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui. Vou passar para o companheiro Ieri, né? A gente logo está chegando ao fim. Vai falar um pouco, né? Os professores do Piauí, né? Estavam em greve, queriam mais justo, né? A questão da lei do piso, que foi feito em 2006, mas levaram uma rasteira. Qual que é a situação, Ieri? Camaradas, a rasteira, ela veio rápida, né? Porque a partir do momento que eles sabiam que estavam sendo ilegais, eles acabaram aprovando apenas 16% de reajuste para os trabalhadores da rede educacional. Os professores do Piauí, eles estão totalmente indignados e agora a categoria reivindica um aumento de 33% no piso salarial conforme a portaria do governo federal. É claro isso, né? Os trabalhadores em saúde fizeram várias mobilizações em torno disso, tiveram essa conquista legal em torno dos 33%. O vencimento dos professores era de 2.886 e com esse aumento pelo governo ficaria em 5.786. No entanto, não foi dado o aumento real, o aumento verdadeiro, e agora os professores eles estão novamente indignados com toda essa situação e pela justiça, né? Porque os professores eles merecem muito mais. As escolas elas têm sido sabotadas em todo o cenário nacional. O Fundeb ele não é justo e acaba fazendo repasses totalmente desqualificados em função dos aportes, dos impostos que cada cidade tem que arcar e tudo. Então, basicamente, os professores muitas vezes têm que comprar o próprio material do bolso. Então, muitas vezes, esse salário ele não é nem para o usufruto próprio, né? Mas também para ajudar a falta de estrutura que todas as escolas a nível nacional têm. Isso é um projeto, o projeto de deseducação do governo, no qual o Observatório Nacional do Plano Nacional de Educação, ele mostra que em nenhuma das metas o governo ele atingiu aquilo que um dia ele prometeu. Mas por conta também da lei de educação e todas as leis que são relacionadas à educação são leis subjetivas conforme a esfera judiciária, né? São leis que não garantem ao Estado a obrigatoriedade de cumprir e ser sancionado por isso, e ser cobrado por isso, ter alguma sanção vinculada ao próprio Estado por isso, porque é uma lei subjetiva. Ela não é uma lei que implica, por exemplo, uma ação direta contra o Estado, uma lei objetiva. Então, basicamente, eles se sentem confortáveis em fazer o que quer, sambar na cabeça dos professores e por aí vai, né, gente? É uma pena. É isso aí, companheiro. Então, estamos chegando ao final, né? Só vou dar um recado aqui para vocês. No próximo, né? Na próxima terça-feira, né? 8 de março,
né? É o Dia Internacional, né, das Mulheres, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, mas a gente sabe, né, que todo ano, né, os identitários, né, o movimento identitário tenta roubar, né, a questão dos atos, né, fim do machismo, do racismo, né, a questão da mulher trabalhadora, né, não é pautado. Então, é preciso a gente fazer um 8 de março, né, proletário, um 8 de março de trabalhadoras, né, precisamos levantar as bandeiras da mulher trabalhadora, né, esses papos aí de... Assim, é vazio, né, a questão de identitarismo, a questão de mulher empoderada, a gente sabe que tudo mentira, né, a questão da mulher passa pela questão econômica, né, passa pela questão da luta, né, por direitos e também passa pela questão da luta pelo socialismo. Então, por um 8 de março de luta, né, o PCO junto, né, vai participar dos atos, vamos levar nossas bandeiras e lembrando também, nesse final de semana, dia 5 e 6, teremos a nossa conferência de mulheres, né, o coletivo de mulheres, coletivo de sindical já se realizou, coletivo de mulheres vai ser nesse final de semana, né, para casar junto com o ato do dia 8 de março, né, que vai ser, acho que na Avenida Paulista, não sei o horário, mas fique ligado e venha com a gente, traga suas bandeiras, né, a bandeira da mulher trabalhadora, né, não dessa mulher burguesa, dessa mulher que, né, que não sofre as questões do capitalismo. É isso aí. Então, vou chamar o companheiro para dar o seu boa noite, né? E logo na sequência eu vou chamar o vídeo do companheiro Antônio Carlos Silva. É com imenso prazer que eu novamente dou mais um boa noite a todos. O camarada aqui está falando sobre a questão no chat, por que apoiamos a Rússia? Apoiamos a Rússia contra o imperialismo. Boa noite a todos, saudações comunistas, e é isso aí, galera. Rumo à greve geral, rumo à organização dos trabalhadores. É isso aí, né? Então, agora, boa noite, e fique com o vídeo, né, do ato de São Paulo e também a fala do companheiro Antônio Carlos Silva, né? Então, esse companheiro que está falando sobre a questão, né, para quem tem dúvida de apoiar ou não a Rússia, veja a análise e se convença. Boa noite e até a próxima quarta-feira, que a gente vai trazer aqui no nosso programa todo, né, a cobertura do ato, né, que será na terça, dia 8 de março. Boa noite e até o próximo programa. Contra a provocação do imperialismo, contra a maior máquina de guerra e de mentiras de toda a história da humanidade, que é o imperialismo norte-americano. Queria dizer que hoje nós estivemos na embaixada da Rússia em Brasília, entregando a nossa moção de apoio, a nossa carta, que nós recebemos também de solidariedade, eu queria citar aqui, de companheiros de outras organizações, do Bloco Vermelho, dos companheiros do Partido Comunista do Povo Brasileiro, que estão realizando o ato conosco em Porto Alegre, dos companheiros da Liga Comunista, de muitos companheiros do PT que se somaram, da base do PT que se somaram conosco à mobilização, de companheiros do PCB, porque há muita gente que não está de acordo com essa política de capacho que a esquerda vem adotando no Brasil e no mundo. Nós vimos nos últimos dias a maior onda de mentiras e de desinformação através dos meios de comunicação no Brasil e em todo o mundo. O que a gente tem na televisão não é jornalismo. A gente só vê falar de um lado. É como se a Rússia estivesse promovendo um massacre, como aquele que os Estados Unidos promoveram no Iraque, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram assassinadas pelas bombas norte-americanas. É como se a Rússia estivesse promovendo na Ucrânia o massacre que os Estados Unidos promoveram na Iugoslávia, na Sérvia, matando mais de 1 milhão de pessoas. É como se estivesse acontecendo na Rússia, na Ucrânia,
aquilo que aconteceu na Líbia, na Síria, no Afeganistão e em tantos outros lugares que o imperialismo norte-americano, covarde, genocida, realizou nos últimos anos. Então nós temos que deixar claro que é mentira. Nós temos que deixar claro também, no primeiro dia dos ataques, o governo da Ucrânia anunciou coisa de 138 mortos. É menos do que a polícia militar mata todos os dias no Brasil, na população pobre e negra, na sua guerra contra o povo brasileiro. Isso a Globo não fala, isso a televisão não mostra. Então nós temos que entender, companheiros, que nós estamos aqui hoje, realizando aqui em São Paulo e em várias outras capitais brasileiras, realizando esses primeiros atos que são ainda pequenos, mas eles estão apontando uma perspectiva. É preciso esclarecer os trabalhadores, é preciso esclarecer a juventude, é preciso realizar um trabalho de esclarecimento contra as mentiras da imprensa capitalista burguesa. É preciso levar a mensagem dos comitês de luta, do Partido da Causa Operária, do Bloco Vermelho, de todos aqueles que entendam a importância de mostrar que os trabalhadores nessa guerra têm que ter um lado. Os trabalhadores têm lado, e o lado dos trabalhadores é do lado do povo russo, é do lado da luta contra o imperialismo e contra os nazistas da Ucrânia. Eu queria dizer que isso é um primeiro ato, como eu disse, e que nós vamos realizar a partir de agora uma intensa mobilização. É preciso chamar em primeiro lugar os companheiros da juventude que estão sendo iludidos pelas suas organizações, paga pau, organizações como o do PCdoB que dirige a UNE e que dirige a UBS e que mente para a juventude dizendo que os nossos aliados é o Dória, são genocídios dos fascistas do MBL, é gente que está do lado dos Estados Unidos, é gente que na hora H não está do nosso lado. Querendo dizer que nós precisamos esclarecer e chamar a juventude para sair às ruas, para a juventude para seguir o exemplo do Che Guevara, que esclarecia claramente que o maior inimigo dos povos explorados de todo o mundo é o imperialismo norte-americano. Então nessa luta nós temos que ter posição. Nós temos que ir às fábricas, aos locais de trabalho e esclarecer os trabalhadores. Que se a OTAN, se os Estados Unidos vencerem o conflito lá na Ucrânia, quem vai pagar pela situação são os explorados de todo mundo. Eles vão intensificar a política de escravização, de dominação que eles levam adiante em todo o planeta. No entanto, ao contrário disso, se o povo russo, se o exército russo for vitorioso na Ucrânia, o que vai acontecer é o que aconteceu no Afeganistão. A Ucrânia e a Rússia vão se ver livres dessa dominação e vai ser uma vitória que vai servir para fazer avançar a luta